Cara, a melhor coisa do mundo, o segredo da felicidade são baixas expectativas, sacou? Ô, bicho, quando você vai de expectativa baixa, o mundo é... Tá bom, tá bom. Né? Tudo é gostoso, cara. Tá tudo, né, cara? Tá tudo na vida. Aces, quinto andar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Inovação com Y, aqui quem vos fala é o Denis Ferrari, CEO da Aces Inovação, um ambiente de inovação que junta empresas, startups e investidores através de programas de inovação. E hoje eu tô aqui com dois convidados, na verdade um convidado e um cara que já é de casa. E aí, Jair, tudo bom? Tudo bom, Denis? Fala, galera, beleza? Sou o CEO aqui da Aces, publicitário por formação, e meu papel na Aces aqui é ajudar um pouco na criação dos processos e orientar as startups. Além disso, sou designer gráfico, então também presto um pouco da minha criatividade para criar peças publicitárias aqui de comunicação, é isso. E estamos aqui também com o Felipe Costa, coordenador de inovação do VIX Labs. E aí, Felipe, tudo bom? E aí, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje. Bacana. Bom, pra gente começar esse papo, eu queria, Jair, que você me recomendasse alguma coisa que você tá assistindo no Netflix. O que você tá vendo, meu velho? No Netflix, pode ser no Amazon Prime? Nossa, você tá insuportável indicando o Amazon Prime, cara. Quanto é que tá a assinatura da Amazon Prime? R$9,90. O nome da fora. Tá aí, na razão meramente de Cara, custeio. tem um seriado muito bom, cara, que é do Jean-Claude Van Damme, cara. Nossa, cara, só você usa esse seriado. Esse seriado é horrível, O Jean-Claude Van Damme é muito bom, é uma sátira muito legal com a profissão dele, cara. Ele tá interpretando ele mesmo, entendeu? É muito legal. É como se ele fosse ator pra poder se disfarçar de espião. Então é bem legal, cara. É uma sátira bem engraçada da vida dele. Deve ser legal porque ele pode ser um péssimo ator sem fazer força, né, cara? Porque ele já é. Exatamente. E ele fica fazendo menção aos filmes dele. É bem... Assim, é uma tosqueira. Não vou falar assim que é, nossa, é uma produção, não. Mas pra quem é fã do cara legal, é uma sátira bem legal. Felipe, você tem noção? Essa série tem 6 episódios. Eu assisti 4 e falei, vou parar aqui, foda-se, não vou até o final. De tão ruim que era essa parada. Você não tem dúvida que eu vou chegar em casa hoje e já vou ligar o Amazon Prime pra ver. Não, logo no início já vai te prender já, cara. Muito bom. Se você tiver no instinto zoeira, é show. Se você quiser ver um negócio bacana. E você, Felipe, o que você tá assistindo aí, cara? Cara, esse final de semana eu assisti uma série nova que tem uma temporada chamada, se não me falha a memória, Não Fale com Estranhos. Achei sensacional. Netflix. Ah, bacana, não Vale a conheço essa pena. série. Fala Vale sobre a o quê? pena. É a história de uma mulher que ela, tipo uma hacker, e ela descobre segredos de pessoas e ela começa a contar para outras pessoas e aí gera uma trama dentro de uma cidade no Canadá. Muito legal, assim. Massa. Vale a pena conhecer. E aí, assim, as séries, vou tentar lembrar até o final alguns nomes aqui para dividir com vocês. Série construtiva nenhuma, né? Que a gente vai recomendar aqui pro ouvinte, né? Não, mas tem um filme, na verdade. 2 filmes, cara, que eu vi sem... Cara, eu fui assistir Meu Nome é Dolemite, que é o filme novo do Ed Murphy. Ed Murphy. Cara, esse filme é foda. É porque ele é uma puta de uma história empreendedora. Só que o cara tá na casa dos 40, 50 anos ali. Ele entra no stand-up, depois ele começa a fazer... Não vou fazer spoiler do filme todo aqui, mas tipo assim, é uma história do cara se desafiando a cada degrau que ele sobe, sacou? No último degrau ele arrisca tudo pra poder... arrisca tudo que ele ganhou nos degraus anteriores pra poder lançar um filme. E é a trajetória desse filme. E essa parada foi uma história real, sacou? Netflix? Netflix, Infelizmente você não tem mais Tem sim, eu mantenho. Cara, mas assim, 2 horas e pouco de filme, esse filme é muito foda. E outro filme que eu até tenho vergonha de falar, sacou? Mas é o filme novo da Dan Sandler, cara, chamado Joias Brutas. Você viu esse filme, cara? Eu ainda não vi, mas o pessoal elogiando. Cara, que filme foda. Só que assim, não é um filme... Tem a categoria de filmes do Adam Sandler, né? Esse filme tem o Adam Sandler, mas não é o que você vê esse cara fazendo normalmente, sacou? Não é uma comédia. Não. Tem momentos que você vai rir, tem momentos que você vai chorar. Mas o ponto é que, tipo assim, eles conseguiram pegar a persona da Dan Sandler e botar num... O cara é um cara que faz rolo, que faz escambo, né? Pega dinheiro com a Jota, aposta, faz isso e aquilo e tal. E o Adam Sandler é o personagem principal desse filme. E eles conseguiram imprimir um ritmo que vai te deixando agoniado, porque a quantidade de coisa que acontece na vida desse cara é uma coisa em cima da outra, Esse cara, porra, pega dinheiro emprestado pra pagar uma outra dívida, aí vem o outro cara cobrar ele e tal, não sei o quê. Quando vê, cara, passou 2 horas de filme e você tá agoniado de tanta coisa que esse cara tem que resolver, sacou? E aí o filme tem 1 ou 2 respiros, o filme todo,
de você falar assim, agora resolveu. Não resolveu não, volta pra loucura, sacou? Isso aí parece vida de empreendedor, né? Pra caramba, cara, pra caramba. Só que do jeito que o cara faz lá, o cara é bem zoado, assim, mas o pessoal falou que é a melhor atuação da vida da Dan Sandler até agora, e ele foi esnobado no Oscar, né? Porque ele não foi indicado e tal, mas é um... Joias, o que é o nome? Joias Brutas. Joias Brutas. Muito bom, cara. Muito bom esse filme. Depois desse papo sobre cultura pop, vamos para o tema principal do programa. Vamos lá? Pessoal, a gente está aqui hoje com o Felipe para aprender um pouco com a experiência que esse cara tem à frente de um laboratório de inovação, o VIX Labs, que foi um laboratório que surgiu dentro do Grupo Águia Branca. Para quem não está no Espírito Santo, o Grupo Águia Branca nasceu... Me corrige, tá? Felipe, se eu estiver falando errado. Mas depois você vai falar com muito mais detalhe que eu. O Grupo Águia Branca nasceu como empresa familiar, se abriu para inovação alguns anos atrás, montando esse laboratório. Esse laboratório teve um projeto que deu muito certo e foi um marco dentro do grupo. E o Felipe está aqui para poder falar como é que foi a experiência, como é que é a história desse laboratório. A gente vai aprender um pouco com ele aqui, cutucar ele, compartilhar com a gente um pouco dos aprendizados que o grupo teve montando esse laboratório. Você tem uma empresa, e se você está abrindo uma empresa, vai ter um papo muito rico aqui para você poder aprender com a experiência dessa empresa que é referência na parte de mobilidade, na vertical de mobilidade, né? Porque vocês têm produtos de varejo, você tem produtos de logística transporte, né? Vamos lá, Felipe, me fala um pouco, cara. Primeiro, assim, introduz melhor do que eu o Grupo Águia Branca e fala um pouco da empresa aí, meu velho. Quando a gente vai falar de inovação e falar de grupo, eu sempre gosto de contextualizar um pouquinho com a nossa história, porque a história do grupo Águia Branca conversa muito com inovação desde sempre. O Grupo Águia Branca é uma empresa, é um grupo familiar, né, que tudo começou com a família Chiep, vindo da Itália para o Brasil, tendo como sede uma região próxima à Colatina, no noroeste do estado. E lá eles começaram com uma plantação de café, eles tinham um negócio de café e também o que à época se chamava de secos e molhados, que é como se fosse o mercado de hoje em dia, como se fosse uma quitanda, algo do tipo. Quando isso, Felipe, mais ou menos? Isso foi por volta de 1940 e poucos. Caramba. Né? E aí, esse mercado deles ficava muito próximo da principal rodovia que ligava a Grande Vitória ao norte e noroeste do estado. E ali acabou virando um ponto de parada, tanto de ônibus quanto de caminhões. Eles tinham um bom relacionamento, aquele ponto virou um local estratégico, até o momento que a família identificou a oportunidade de adquirir um ônibus para fazer o transporte de algumas pessoas entre algumas cidades e um caminhão, primeiro para fazer o transporte do seu café, né? E aí esse um ônibus virou 2, virou 10, virou 100. A mesma coisa aconteceu com o outro negócio, e foi daí que o Grupo Águia Branca começou. E é interessante lembrar de que o Grupo Águia Branca é muito associado à Aviação Águia Branca, mas a Aviação Águia Branca, o nome Grupo Águia Branca não nasceu conosco, né? Não nasceu com a família Chiep, era uma empresa que já existia e ela foi adquirida mais ou menos ali no início dos anos de 1950. Antes disso o grupo tinha outra empresa, né? Esse negócio de ônibus começou com Aviação Auto 13, se não me falha a memória, e daí as coisas começaram a crescer sempre no negócio de transporte, de logística, até que chegou um ponto que foi necessário o grupo se organizar, porque já estava ali com um monte de empresas debaixo dela. Foi aí que o grupo criou e tem até hoje uma holding e é organizado em 3 divisões de negócio: a divisão logística, divisão passageiros e divisão comércio. Divisão logística são as empresas de logística, né? Eu estou falando de VIX, eu estou falando de Autoport, que é uma empresa de transporte automotivo, a Let's, que foi uma empresa adquirida no ano de 2018 de gestão e terceirização de frota, e o V1, que você já bem citou agora há pouco, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, que é o serviço de transporte por aplicativo que hoje atua na Grande Vitória. Essa é a divisão logística. A gente tem a divisão passageiro, que são as empresas de transporte de pessoas. Estou falando de Aviação Águia Branca, de Expresso Brasileiro. O grupo ainda tem algumas outras empresas aí debaixo desse guarda-chuva. E a divisão comércio, que são as mais de 40 concessionárias de automóveis e caminhões que o grupo tem espalhado pela região sudeste. Então, o tema inovação, ele sempre foi muito palatável para a gente, sabe? A gente sempre falou sobre isso de uma maneira muito natural.
fundamental. Hoje, dentro do Grupo Águia Branca, a gente tem uma série de ações, eventos, comemorações e projetos mesmo, programas que incentivam que o colaborador ele seja participativo, seja colaborativo, que ele compartilhe suas ideias, e o grupo incentiva muito isso. Tem mais de 20 anos que o grupo tem estruturado um programa de qualidade, um prêmio da qualidade entre todas as suas divisões, inclusive com premiação anual, onde tanto o público administrativo quanto o público operacional ele tem a oportunidade de ter ideias, de dividir isso e ser reconhecido por isso. Um exemplo que eu gosto muito de citar foi uma ideia que o grupo teve, que 2 colaboradores tiveram em 2013, quando eles identificaram uma oportunidade de reaproveitamento da água que saía do ar-condicionado do carro, do ônibus. Essa água era perdida, né? Ela escorria, e aí esses 2 profissionais tiveram uma ideia muito simples de conseguir conectar uma cânula entre o local que a água descia até alimentar o para-brisa e o banheiro. Então, hoje, a água utilizada para limpar o vidro do carro, quanto para ser usada no banheiro do veículo, ela é reaproveitada. Então, esse é um dos diversos exemplos que a gente tem de ideias que surgiram dessas práticas em fomento à inovação dentro da empresa. E isso sempre percorreu a nossa empresa de maneira muito natural, e a gente sentiu um pouco de falta na VIX, né, na divisão logística, da gente conseguir materializar num espaço físico todo esse incentivo que nós temos à inovação. A inovação hoje ele é um pilar estratégico do grupo, né? Quando se pensa, até dentro do grupo mesmo, quando se fala no nosso futuro, quando se fala no nosso planejamento, inovação é uma palavra que está sempre muito presente. Essa é uma macro diretriz, e que eu considero que para nós não é difícil, porque isso já faz parte da nossa rotina. Então, mais ou menos no ano de 2017, a nossa alta gestão teve a oportunidade de ir ao Vale do Silício, a uma série de outras empresas, conhecer o que estava acontecendo, como é que as empresas estavam conseguindo materializar todo esse seu incentivo à inovação para práticas internas, e aí voltou de lá muito inspirado em a gente conseguir criar um espaço que ele pudesse simbolizar e marcar mesmo um local estratégico para a gente conseguir falar e conseguir dar vida a essa ideia de constante inovação. Daí surgiu o VIX Labs ali entre o ano de 17 e 18. A gente teve, de maneira geral, assim, a macro diretriz que nós recebemos. À época eu não trabalhava lá ainda, né? O Léo e o Rafa e o Iata que faziam toda essa gestão. Você entrou na VIX em 2018. Entendi. Eu trabalhei eu entrei no Grupo Águia Branca em 2013 na aviação, trabalhei lá por 5 anos e depois disso que fui para a VIX. Felipe, eu acho legal porque assim, a gente está vivendo num momento em que todo mundo quer mostrar que está inovando, né? Então a gente vê muitas pessoas começando pelo fim. Você falou do Labs aí, né? Labs, a gente entende que não é o começo de uma inovação corporativa, vamos dizer assim. Eu lembro que, se eu estiver errado, você me corrija, eu lembro que na época que eu fazia faculdade, isso antes de 2010... Caraca, a gente vai voltar em 1900 se eu não me engano, 2008, mais ou menos ali, eu tinha amigos que trabalhavam na Águia Branca e já existia programas de geração de ideias. Então a gente está falando de mais de 10 anos atrás. O Prêmio da Qualidade ele tem 20 anos. Então, até vocês chegarem a um ponto de se sentir maduros para poder criar um Labs, porque muita gente acha, vou inovar na minha empresa. Então, a gente até falou aqui em outros podcasts já, vou fazer uma parede bonita, vou arranjar uns puffs coloridos, vou colocar uma sinuca, criar um ambiente legal, e as ideias vão aparecer milagrosamente. A gente sabe que não é assim. Então, é legal reforçar isso, que a Águia Branca ela vem trabalhando isso já há bastante tempo, né? Exato. Você vê que a criação do Labs, ela foi com 70 anos de empresa, né? Assim, o Grupo Águia Branca tinha 70 anos quando a VIX criou o primeiro laboratório de inovação. Eu concordo com você, eu acho que o Labs é a última coisa. O Labs nada mais é do que a materialização de como a empresa enxerga o assunto, né? E vem criando essa mudança de comportamento internamente, né? É um trabalho, né? Sem dúvida. A gente está falando de uma empresa familiar,
de uma empresa de logística, e desde sempre pra gente, o grande drive que a gente recebeu desde o começo é que o Labs ele precisava ser muito parecido com a VIX, no sentido de ser customizável e principalmente de ser funcional. Então, nada no VIX Labs ele é para ser bonitinho ou para ser bacana, ele realmente tudo tem um propósito de ser, né? Então, quando você vê as nossas paredes, que são todas aptas a serem escritas, aquilo ali não é para ser bonitinho, é realmente para que as pessoas possam usar, para que seja funcional. Então, no Labs a gente consegue desde realizar uma reunião executiva, como a gente já teve caso de receber o presidente da Toyota, super restrito, a fazer uma sessão de filme com pipoca com 40 pessoas sentadas no chão. Então eu acho que o grande bacana do Labs é justamente você conseguir ter, dentro de um espaço físico, receber uma série de demandas e de oportunidades diferentes. Muito equidistantes, assim, uma das outras, né, cara? Isso é bacana. E isso é legal, assim. Hoje acontece de tudo lá dentro do laboratório, né? A gente tem um trabalho muito forte de trazer as pessoas para dentro do VIX Labs, porque eu acho que esse é o primeiro papel que a gente tem, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer, é um trabalho muito forte de cultura, né? Hoje o VIX Labs ele está pautado em 3 principais pilares, que é o pilar de cultura, o pilar de projetos e o pilar de relacionamento com o ecossistema. Peraí, vamos por parte, só um minutinho. Como que você chega no... Porque assim, hoje me perguntaram isso, falando assim, Denis, eu sonhava em ser CEO de aceleradora lá atrás. Eu falei, cara, eu não faço a mínima ideia de como é que eu cheguei nessa posição, né? Como é que... De onde que você veio, cara? E assim, qual é a sua trajetória até você poder assumir o VIX Labs? Profissionalmente, né? Profissionalmente, sim. Eu me formei em comunicação, não vou falar o ano, porque aí eu vou entregar que eu tenho quase 40, entendeu? Só posso dizer que eu me formei lá para 2000 e alguma coisa. E aí depois eu me especializei em marketing, depois em gestão empresarial. Eu passei por algumas outras empresas, né? Eu trabalhei no Detran, trabalhei na Odebrecht. Em 2013, eu entrei na Aviação Águia Branca como assessor de comunicação e eu trabalhei lá neste mesmo cargo até o finalzinho de 2017. E aí em janeiro, fevereiro de 2018, teve uma oportunidade na VIX, primeiro para fazer a cobertura de licença maternidade de uma profissional da Geise, que é a profissional da comunicação interna. Uhum. Dali, quando eu cheguei, um mês depois, veio o V1, né, saindo de dentro do laboratório, tomando o seu espaço. Só para contextualizar, o V1 acaba sendo o projeto mais... Não é o único projeto, mas é o projeto que ganhou mais visibilidade dentro do grupo, porque foi uma startup que nasceu dentro de uma empresa, foi tratada como startup na forma como faz seu marketing, na forma como conduziu suas coisas. E isso nasceu no laboratório e isso tomou vida própria, né? Saiu do laboratório e assim, virou um centro de curso, um CNPJ diferente. Hoje é uma marca, para quem não é da Grande Vitória. O V1 ele atende tanto a parte corporativa, né? PJ, pessoa jurídica, empresas. E quanto também depois vocês lançaram para pessoa física, né? Então, inclusive fazendo uma verticalização, não uma verticalização, mas um nicho, uma comunicação, que eu acho genial que vocês falam que quem vai de V1 sempre volta, né? Batendo na parte de segurança como um diferencial ali, pelos motoristas serem contratados do grupo, por ser mais uma questão de transporte executivo. Quer dizer, você entrou no laboratório logo após a saída do V1 dele ali. Não, na verdade, quando o V1 saiu do laboratório, eu ainda estava dentro da comunicação da VIX, só que é aquele processo. Startup, as pessoas, a gente está se organizando. Então, o V1, ele também, nesse primeiro momento, ele utilizou as expertises internas dos profissionais de dentro da VIX, né? Então, a gente teve uma pessoa que veio do financeiro, uma da área de suprimentos, o Léo, que veio ali da operação, o Rafa, que era o gestor de tecnologia, e eu comecei a apoiar através das ações de comunicação. E aí, depois de um tempo, o V1, quando ele saiu de dentro do VIX Labs, o Rafa e o Léo continuaram ser os principais gestores do V1, e aí a gente precisou de trazer alguém para dentro do VIX Labs para fazer a gestão do espaço, dos projetos. E aí eu fui convidado, foi no mês de maio agora do ano passado, de 2019, e está sendo um aprendizado incrível, assim. É uma área que sempre fez muito sentido para mim, apesar de nunca ter atuado diretamente, mas eu sempre identifiquei que eu tinha algumas dessas características, assim, da inquietude, do questionamento, de tentar ver oportunidades, e isso é essencial. Eu fico vendo hoje, assim, uma das coisas
coisas mais importantes, eu vejo que a Isis também dá valor a isso, é o intraempreendedorismo, as pessoas que têm vontade de fazer diferente, de contribuir e não ficar só sentadinho na sua mesa batendo seu carimbo ali, né? Então hoje eu acumulo essas duas posições e tá sendo uma experiência incrível, assim, fantástica. E de um ano pra cá eu sou outra pessoa, evoluí demais. Tô fazendo um MBA agora na PUC Rio Grande do Sul, que indico pra todo mundo, em inovação. Muito legal, só professor top. Então, assim, quem tiver interesse em estudar um pouquinho sobre o assunto, vale a pena. E aí eu vou te fazer uma pergunta que o pessoal me faz também, e é uma coisa que eu demorei um pouco a descobrir no primeiro ano da ACES, assim. O que alguém que trabalha com inovação faz na prática? Sacou? Porque... Legal. É muito comum as pessoas questionarem o que a gente faz, né? Dentro do VIX Labs, a gente tem uma série de atividades, de oportunidades, tanto de identificar dentro de casa boas ideias e você trabalhar aquilo, quanto você buscar no mercado oportunidades para demandas e dores que a empresa tenha. Então, o papel que eu tenho hoje no VIX Labs, ele é muito mais de apoiar, de olhar para dentro de casa, identificar oportunidades, identificar dores, identificar problemas, identificar ideias e fazer conexões entre quem está dentro com uma ideia e quem pode vir a ter soluções, seja ele dentro de casa ou fora. É interessante que eu tenho aprendido muito que a maioria das soluções estão dentro de casa. Ninguém melhor do que quem é dono daquele processo para poder saber o que é melhor para ele e para a empresa. Sim. E isso é muito bacana. Quase sempre a gente identifica que dentro da corporação nós temos as soluções para os nossos problemas. Então, quando eu tenho que definir o que eu faço dentro do VIX Labs em uma frase, eu brinco que é conectar as pessoas. Massa. É isso que você explica pra sua mãe. É isso que eu falo pra minha mãe. E sua mãe, de novo, não entende. E ela continua não entendendo. Uma coisa legal que você tá falando, cara, e é importante quem tá procurando investir em inovação, entender. Inovação, até que os projetos apareçam, é um processo intangível, né? Então, muito. As pessoas entendem os projetos, entendem o potencial disso, mas o processo que faz os projetos aparecerem, que é o que a gente chama de inovação, né? Então, é muito mais o processo do que os projetos de fato. E esses processos, em si, eles visam transformar a oportunidade em resultado usando a cabeça de todo mundo que quiser resolver os problemas a serviço da empresa, né? Você pode usar pessoas que estão dentro, você pode usar pessoas que estão fora de algumas maneiras, e aí todas as estratégias de inovação corporativa que você tem, seja inovação aberta, seja inovação interna, seja promoção de desafios, é para botar a galera para pensar e, na verdade, promover os inquietos a trabalhar, né? Isso. Fazer com que a galera que está trabalhando consiga ter um canal ali para ajudar a construir a empresa, né? De maneira geral, a gente percebe que, principalmente dentro das grandes organizações, as pessoas têm as ideias, têm as soluções, falta a elas um canal de comunicação, um canal para falar com alguém sobre aquilo. O cara de comunicação falando que falta comunicação é foda, né? É claro que eu não podia perder, eu não ia perder o gancho de dizer que comunicação tá em tudo, né? Mas é uma verdade, assim. Sim. A gente identifica de que muitas vezes as pessoas precisam alguém para ouvir, alguém para canalizar, alguém para identificar o que conecta com o que, e isso tem acontecido muito. Por isso que um dos principais trabalhos, que um laboratório de inovação dentro de uma organização tem, é realmente se abrir para as pessoas, é oportunizar que as pessoas percebam e saibam que elas podem ter ajuda para solucionar algum problema que ela tenha. Felipe, assim, tudo isso é uma quebra muito cultural que as empresas vêm trazendo há anos, né? Por exemplo, até hoje eu conheço empresas que quem é responsável por ter ideias são gestores, né? E eles, por sua vez, não querem muito ouvir, porque no fundo ainda existe aquele medo de ter um subordinado que sabe mais do que eu, tomar o meu lugar, então assim, não sabe quando que isso vai acabar, né? Isso é um problema horizontal também, entre os colaboradores ali e seus gestores. Isso é um modelo de gestão, né? Exatamente, é um modelo de gestão que traz o problema e apaga as ideias ali sem nem a gente saber que existem. Total, eu acho que você falou uma palavra aí que resume quase tudo, que é mindset, cara. Se não o principal, mas eu elencaria como um dos principais papéis de um laboratório de inovação, é o de mudar a cabeça das pessoas, abrir a cabeça das pessoas. Uma grande organização, as pessoas estão muito
muito focadas no seu processo, no seu dia a dia, e a gente perde um pouco da vontade, do respiro, daquele momento de fazer algo de diferente, de inovar, de propor, de fazer diferente. E o laboratório, assim como outras iniciativas, ele tem esse papel de oportunizar que as pessoas possam ser ouvidas, né? Que isso muitas empresas não têm. E aí eu linko isso com um papel de cultura muito importante. Em primeiro lugar, a gente precisa conhecer a cultura da empresa, a gente precisa conhecer com quem que a gente está falando, quais são os valores da empresa, no que ela acredita, qual é o propósito dela. Dentro do grupo Águia Branca, posso falar agora com um pouco mais de propriedade da VIX, isso é muito natural. Lá a gente entende de que inovar não é um papel meu e do IATA, que trabalhamos diretamente no VIX Labs. O papel de inovar é de 11 mil colaboradores que estão espalhados pelo Brasil todo. 11 mil você está falando só no braço de logística? Estou falando só na divisão logística, estou falando só na VIX. O grupo todo está em torno de 18 a 19 mil colaboradores. E realmente dentro da VIX é disseminado de que o papel de inovar é de todos. Então o que eu e o IATA fazemos dentro do laboratório é gerir isso, né? Gerir essas ideias, essas soluções, mas quem inova é o time todo, tá? Isso aí é um papel de todos nós. Eu queria fazer uma provocação para aprender com você um pouco, que a gente começou a estudar no ano passado, como que inovação e gestão podem andar juntos quando, até por uma questão de mindset, divisão de responsabilidades, né? Quando a gente faz o planejamento estratégico, independente do modelo, você está aplicando conhecimento existente no desenho dos seus objetivos e das suas metas, né? Então quando você faz o seu plano de ação, com base no que eu sei hoje, eu vou perseguir essas metas, então no plano A, ação B, ação C. A gente viu muito aqui no ano passado, como a gente abriu o programa de aceleração, a gente montou o planejamento estratégico, começamos a desenvolvê-lo. 2/3 do que a gente fez no ano passado não estava no planejamento estratégico que a gente fez de um ano para o outro. A gente meio que teve que aprender a como flexibilizar, primeiro a fazer inovação, né? Então a gente mais do que duplicou a quantidade de processos internos da ASIS, porque a gente criava, validava o tempo todo. A gente teve pouco braço, na verdade, para consolidar e muito braço para validar. Validar, a gente validou muita coisa e tem uma fila de coisas aqui para poder implementar de melhoria que a gente criou no ano passado. Só que se a gente tivesse se atido até o orçamento para a inovação que a gente tinha separado, a gente teria ficado travado. A gente acabou sendo muito eficiente em inovar com custo baixo, validar as coisas com o menor custo possível, para não fugir do orçamento que a gente havia pré-pactuado. Mas a forma mudou radicalmente. Muita coisa que a gente achou que iria fazer, a gente acabou não fazendo, acabou postergando. Outras... O site, por exemplo, a gente não fez, né? Não, e nem é tão inovação assim nem o site, né? É o básicozinho, mas assim, né? Não, mas até as camisas que a gente tá usando aqui, isso não tava no nosso plano de comunicação. Teve uma ideia que é até engraçado contar essa história, né? Porque explica um pouco o mindset. O Jair ficou uma semana em casa outro dia por causa do computador dele, ele voltou, a empresa tava diferente. E toda semana a empresa tá é uma empresa nova. Eu fiquei em home office uma semana, voltei. Mas se ficar às vezes um final de semana já muda, tá diferente. Né? Mas assim, qual era a nossa ideia? A gente tinha feito um manifesto que era... O manifesto é um conjunto de artigos para comunicar o que os orientadores têm que falar para os empreendedores, né? E esse manifesto ele tem 12 frases. Essas frases, para a gente poder pontuá-las bem, falou, cara, por que a gente não faz umas camisas? Né? A primeira que a gente fez foi essa do Faça Diferente. Que, inclusive você falou essa frase umas 4 vezes já nesse podcast. Exato. Inclusive vai ter um episódio para poder falar do manifesto especificamente, a gente já gravou. Depois a gente fez essa camisa do Menos Opinião, Mais Validação. Só que essas camisas, cara, rodaram coisa pra caramba, assim. Essas camisas já apareceram em matéria de jornal. São muito bacanas. São muito bacanas. E se tivesse a marca da ASIS, não teria aparecido. A gente não teria ganhado as mídias espontâneas, entendeu? Só que se eu tivesse chegado na minha reunião de conselho e falado que a gente ia fazer meia dúzia de camisas, cara, eu ia tomar um não, porque era muito, assim... Não era prioridade naquele momento. Não era. Não nos custou tanto, porque na verdade o custo de produção foi subsidiado pelos pedidos. A gente lançou... Como é que a gente validou? A gente desenhou, fez um mock-up, jogou no grupo. Falou, galera, quem quer, a galera pagou no PicPay. E aí A gente só teve trabalho logístico mesmo, porque a gente pegou do fornecedor e passou no mesmo valor. E de entregar. Aqui, né? O pessoal pegava com a gente aqui aí mesmo. É a questão da oportunidade, né? No meio do caminho vocês identificaram uma oportunidade ali, alguma coisa que fazia sentido naquele momento. E aí, assim, eu fiz todo esse preâmbulo para poder fazer a pergunta. Como é que você alinha
os objetivos do laboratório, aos objetivos estratégicos e principalmente como os projetos vão aparecer ao longo do caminho, como é que você regula o orçamento que você tem para poder fazer essa gestão? Para responder essa pergunta, a primeira coisa que eu acho importantíssimo te dizer é que o VIX Labs ele está ligado diretamente ao presidente da empresa, ao Calmer. Se não fosse dessa forma, eu não sei se as coisas andariam do mesmo jeito. Porque, para começar, para esse trabalho de inovação começar, ele tem que ser comprado pela alta gestão. O primeiro passo ele tem que ser top-down. A pasta de inovação, ela precisa estar debaixo do braço do presidente da empresa. Isso é algo que eu tenho aprendido e cada vez eu tenho mais certeza disso. E lá na VIX é assim que acontece. O Calmer é o nosso board, ele é o executivo que realmente acompanha a vida do VIX Labs. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de estar alinhado com a estratégia, né? Isso é importantíssimo. O laboratório de inovação, ele tem que ser uma extensão das expectativas estratégicas da empresa. Eu não posso começar a trabalhar projetos que não façam sentido naquele momento porque a empresa busca para ela, né? E como que funciona? O colaborador ali, ele faz um pitch direto pro presidente, né? Não, na verdade, dentro da VIX nós temos uma série de outras áreas que também conversam sobre inovação. Por exemplo, a área da qualidade tem as suas atuações, a gente tem uma área de melhoria contínua dentro da VIX também. A gente tem tentado identificar a melhor forma de se organizar para isso, né? Então, o que tem ficado muito na cabeça da gente? Tudo que é melhoria de processo, qualidade. Tudo que é processo, qualidade. Tudo que é uma melhoria incremental, melhoria contínua. E no Labs a gente tenta trazer mais aqueles projetos que realmente façam sentido para a alta gestão, para a estratégia da empresa, que sejam projetos maiores, mais a longo prazo, né? Que vai necessitar de que a gente vá ao mercado, identifique soluções, mas também sem nunca deixar de ter a área proponente como a patrona do projeto. Isso é essencial. O projeto não é do VIX Labs. O VIX Labs é uma área de apoio. O que o VIX Labs faz é prestar assessoria para as áreas de dentro da empresa. Então, há essa necessidade, sim, da gente estar o tempo todo assim, alinhado e, sim, o Calmer, a Patrícia, que é a diretora executiva, a CEO da empresa, eles participam da escolha dos projetos que entram no laboratório. Dois pontos aí, duas perguntas, na verdade, sobre isso. Aqui na ACE, por exemplo, qualquer projeto que a gente coloca dentro do nosso processo, a gente tem um objetivo que é muito claro. Linkar esse cara com o investidor. Só que para isso a gente acaba trabalhando junto com o empreendedor na parte de validação, na parte de cocriação, até que esse projeto fique atraente o suficiente. Isso acontece no VIX Lab, chega uma ideia crua lá, ela é trabalhada antes por vocês, antes de apresentar por alto escalão. Como é que funciona isso? Com certeza, acontece sim. VIX Labs a gente tem um profissional muito experimentado em ferramentas, principalmente em Design Thinking, que é uma metodologia que a gente usa demais dentro do VIX Labs. Nessa oportunidade é muito comum as pessoas chegarem a uma ideia ou um problema e não saberem como desenvolver aquilo. Então a gente tem esse papel das ferramentas, de indicar o caminho, e aí acaba voltando naquilo que eu falei com vocês. É muito comum a gente perceber que depois que a gente consegue botar a galera no pensamento alinhado, ela mesma consegue identificar as soluções que são pertinentes para aquela dor que ela tem, sabe? Isso é bem bacana. Então a gente tem esse papel de pegar as ideias, de juntar as áreas, de ver o que faz sentido com o que, de conectar e de dar uma carinha, né? Fazer um pocket daquilo ali e devolver para a área, né? Pra gente, é a área que decide, não é o VIX Labs que decide se isso vai ser implementado, como é que isso vai funcionar. A área é a dona do projeto, a gente serve um pouco mais como apoio ali para aceleração. O segundo ponto é o seguinte, você quer complementar esse? Oi? Quer complementar esse? Não, vai você, meu velho, vai você. Expectativa gerada no colaborador que traz uma ideia, por exemplo, o que ele pensa? Se isso virar uma spin-off, eu tenho a possibilidade de virar o CEO desse projeto. Tem essa expectativa de gerar uma ideia, além da premiação que deve ter internamente pelas ideias, ele tem essa expectativa de virar um negócio e ele se líder daquele negócio? Eu acredito que tem, assim. Eu percebo que o que mais o colaborador quer é melhorar o processo dele, melhorar o que ele faz e também trazer benefícios para a empresa. Lá a gente percebe de maneira muito clara como o colaborador é engajado, é apaixonado pelo que ele faz. E eu não vejo o time da VIX trabalhando por premiação.
eu vejo mesmo um engajamento coletivo ali de querer fazer melhor, sabe? A empresa como um todo, ela é muito voltada para a excelência. É uma empresa de prestação de serviço, mas que tem uma oportunidade de customização grande. A VIX é uma empresa que a gente brinca internamente, que ela faz tudo em terra. Sendo em terra, dentro de uma planta, a VIX trabalha muito com logística dedicada, né? Ou seja, dentro da Vale, dentro da Arcelor, dentro da Samarco e por aí vai. E isso tudo, a gente percebe de que as pessoas, elas têm isso no DNA delas. Elas sabem que a empresa visa a excelência e elas buscam isso também. Mas é claro, a gente tem uma série de casos, de cases que tiveram sucesso, e eu acredito que isso inspira as pessoas, sim. Tem o quadro aqui, a Flavi quer saber, porque aí ela escreveu aqui, ó: VIX Labs ajudou na formação do LabGES, inspirou o governo. Você sabe dessa história? Um pedacinho dela, porque a gente recebe muita visita, né? A gente recebe muita gente de fora. Uhum. E aí, assim, nesse quase um ano que eu tô lá, a gente já recebeu, sei lá, dezenas de empresas, e a gente abre tudo, sabe? A gente conta todos os detalhes, e é muito inspirador você saber que de alguma forma a gente pode contribuir para o ecossistema. Isso é legal. O LabGES, para quem não sabe, é o laboratório de gestão do governo aqui do estado, né? Ganhou um prêmio, na verdade, nacional de inovação no governo, e aquele espaço lá, ele é a colaboração na veia, assim, porque ele não só tem um time muito bom, quanto também muita gente passou por ali ajudando e tal. Tem uma coisa que você falou que, pegando gancho no que o Jader te perguntou, cara, que é... Ah, não faço pergunta demais não, Denis? Não é pergunta demais, Entendi. sacou? É que eu tô com a mão levantada aqui, sacou? Você Mas eu falei que tinha bate-bola, eu falei entendeu? que tinha dois pontos. Bate-bola. Mas inovação serve pra gente descobrir como é que a empresa vai funcionar amanhã ou depois, né? Então, assim, a gente, através da gestão, consegue ser mais eficiente, consegue melhorar nossos indicadores, aplicando o que a gente já sabe hoje, mas o objetivo da inovação é descobrir novas maneiras de fazer, errando nesse caminho, né? Assim, o erro faz parte do processo de aprendizado. E é muito bacana o que você falou de estar alinhado aos objetivos estratégicos, porque, na real, todo objetivo estratégico a gente pode traçar um plano de como é que ele vai ser alcançado, mas o setor de inovação pode descobrir uma forma completamente diferente, disruptiva de como atingir aquele objetivo, às vezes de uma maneira que a empresa nem imaginava que poderia ser atingido daquela maneira, né? Uma outra coisa legal que você está pontuando é que projeto tem dono, né, cara? Assim, e o laboratório de inovação não é dono do projeto, né? Não. Ali, liderança servidora tem que ser ao extremo, né? A gente tem um grande desafio de que as nossas empresas precisam ser ambidestras. Eu preciso cuidar da operação de hoje para garantir a sobrevivência, mas eu também preciso estar pensando no amanhã. Então, talvez um dos grandes desafios seja a gente conseguir equilibrar a gestão da empresa de hoje com os cenários, a previsão no sentido assim, de que possibilidades, né? Você não consegue saber o que vai acontecer, mas você pode, de alguma forma, começar a identificar alguns possíveis cenários e já se antecipar a algumas oportunidades. Outra coisa interessante que você falou é a questão de estar acessível ao erro. É muito difícil uma empresa grande ela conseguir enxergar o erro de maneira natural. E isso faz muita diferença, porque a gente sabe que inovação é tentar e errar. Você vai errar 10, vai errar 100 para acertar uma, né? E se a empresa não estiver pronta, preparada para isso, vai ser um trabalho que não vai ter continuidade, porque se você começa num processo de tentativa e erro, e nos primeiros erros você já começa a sufocar aquilo, isso vai morrer, né? Então, o erro faz parte do nosso dia a dia. Claro, a gente tem que buscar, que eu brinco que assim, o problema não é errar a mesma coisa. A gente tem que... Pode errar o quanto você quiser, mas erre diferente, erre em coisas diferentes. E o mais rápido possível. E o mais rápido possível, mais barato possível, né? Na pior das hipóteses, descobriu ali 10, 20 formas diferentes de não fazer tal coisa. Mas isso é a gestão de inovação aplicada à gestão de conhecimento também. Você forma um knowledge base altamente qualificado, né? Porque se você até pegar uma empresa do tamanho da Gabran, quais são as iniciativas que estão sendo testadas, né, dentro de cada uma das empresas, dentro de cada um dos locais onde ela atua? Se você não tiver uma boa gestão de conhecimento, esse conhecimento não se replica, né? E aí, né? Assim,
A empresa pode testar a mesma coisa 4, 5, 6 vezes por falta de gestão, na verdade, de informação. De saber que tem aquilo. É muito comum em empresa grande você ter dores iguais, umas resolvidas e outras não, porque aquela informação não chegou para o outro. Sim. E no começo a gente estava brincando aqui, falando um pouquinho de série, a gente pensa que isso é brincadeira, mas no Labs nós temos os nossos próprios canais de comunicação com os colaboradores. Olha a comunicação de novo aí. Olha a comunicação aí. E um destes canais de comunicação é uma newsletter quinzenal, onde a gente fala o que está acontecendo no Labs, quais são os projetos, dá dica de livro, dica de filme, dica de série, uma frase de impacto, um curso para se fazer, porque a gente entende de que a gente precisa dessa diversidade, que a gente precisa que a gente abra a cabeça para uma série de coisas, porque a inovação ela acontece nisso, né, gente? Ela acontece nessa união de esforços em prol de um mesmo propósito. E quanto mais diverso a gente puder e estiver, até a forma de pensar é melhor. Então, eu acho que é por aí mesmo. Tem uma história que eu não sei se você sabe, de uma startup nossa aqui com Águia Branca, que é a Dersalhes. Claro que sei. O Pedro, a gente já fez a gravação do programa com o Pedro aqui. Ele fez questão de agradecer ao Jank, que foi a pessoa que fez nosso diretor de tecnologia. Isso, que fez a interlocução. Só que o caso da Dersalhes, para mim, é o mais categórico do quanto que é bom para ambas as partes esse relacionamento se dar por algum canal. Nesse caso foi um canal informal, né? O Pedro, para quem não conhece, é um empreendedor que se ele acha que você pode ajudá-lo, ele vai até o inferno atrás de você, até que você o ajude, né? Ele foi fazer um MBA na FGV, onde o Jank dá aula. Ele fez questão de chegar 1 hora mais cedo todos os dias para poder fazer o pitch da Dersalhes para todos os professores. O Jank foi um deles, né? E o Jank que deu, na verdade, o insight que mudou muito a Dersalhes, assim. A Dersalhes era um negócio B2C, fazia acompanhamento de quem tinha doenças crônicas, na verdade. E o Jank falou, cara, se eu pudesse botar isso nos meus... Não foi isso que ele falou exatamente, até porque o Jank não fala com essa fala de quebrado igual eu tenho aqui, mas essa fala de quem veio do Bonfim. Mas assim, né? Ele falou, eu utilizaria isso nos nossos motoristas e tal. Ele explicou o contexto lá da Águia Branca. E isso pivotou Dersalhes de um jeito, assim, absurdo. Depois que eles descobriram o mercado de logística, eles conseguiram entrar em outros mercados. Ainda assim, na logística, eles estão hoje no mercado de indústria, mas acompanhando motoristas que trabalham dentro de mineração e tal. Estão acessando o mercado offshore, né, também. Então, assim, o Pedro sempre vai falar disso porque isso foi um divisor de águas para ele absurdo. Marcante, né? Como é que se dá hoje esse relacionamento com startups, assim? Eu tô colocando uma história aqui que eu sei porque a Dersalhes está aqui com a gente, né? A Águia Branca está próxima. Como é que você vê esse relacionamento com startups? Quão benéfico que pode ser para vocês e para elas? Muito benéfico. Você mesmo já citou um exemplo aí. Tanto as grandes corporações quanto os empreendedores, as startups, ali a gente tem um somatório de muitos conhecimentos que são absolutamente complementares. As grandes organizações de hoje em dia, elas precisam buscar se oxigenar e trazer essa forma de agir mais rápida, né? De maneira geral, as grandes empresas elas são muito processuais, são um pouco mais lentas, e isso não cabe mais hoje em dia. Então a gente aprende muito com startup nesse quesito, e a gente pode também contribuir bastante, né? Você vê esse caso, o grupo tem um programa incrível de medicina do sono, né? Que engloba todas as faces ali de relação com o motorista, desde a aviação Águia Branca, por exemplo, ela cuida desde o sono até a alimentação, até o peso do profissional, de como ele dorme. Eu não poderia ser motorista já, porque tá foda. Não, você estaria sim, mas você já teria emagrecido um pouquinho, já estaria fazendo exercício. Tomara que a Ara não ouça esse programa, nem Eu vejo que nós ainda somos embrionários nesse sentido, sabe? Nós ainda não temos de maneira estruturada, né? Claro que o grupo se relaciona com outras empresas e com startups, mas nós ainda não temos um programa, um projeto estruturado para isso. Mas nós estamos caminhando. Lá no VIX Labs, por exemplo, a gente inaugurou esse mês o site do Labs, e uma das coisas interessantes que mais me motivaram a
a construir o site, a possibilidade de fazer o cadastramento de startup. Então, quando você entra no site do VIX Labs hoje, você vai ter lá um espaço para você dizer o nome da sua empresa, qual é a sua solução, onde você acha que aquilo se aplica, deixar os seus contatos para a gente. E isso conversa muito com um projeto que a gente vai lançar ainda no primeira metade do ano, que é um mapa da inovação, que vai ser uma plataforma onde a gente vai poder captar todos esses contatos de startups, de soluções, e ter isso tudo dentro de um banco, de uma plataforma ali com os principais tópicos que fazem sentido para a empresa. A gente ainda está em fase de decidir se isso vai ser um material aberto ou fechado. Digo aberto no sentido de que vai ser um site passível de você... todo mundo acessar, o que me agrada muito, né? Porque eu acho que tanto as empresas quanto os laboratórios, eles têm este papel, eles têm o dever de contribuir com o ecossistema de inovação, senão não tinha o porquê de existir. Então, claro que isso é uma decisão estratégica, mas eu acredito que a gente vai sim conseguir evoluir até para uma forma de prestar serviço para o ecossistema, de permitir que tanto as startups que queiram fazer parte desse ecossistema, como outras empresas que vão querer consultar esse material, possam ter ali essas informações. Então, eu penso que sim, que estamos evoluindo para a construção de um relacionamento mais maduro com startups. O que você pode resumir pra gente? E eu queria 2 blocos. Um bloco, o que vocês acham que vocês acertaram pra caramba? O que você deixa de recomendação pra quem vai começar a investir em inovação? E o que você acha que vocês poderiam ter feito melhor? O que você recomendaria pra que a pessoa evitasse, assim, ok? O que você pode adiantar pra gente de experiência? Pra eu que tô começando, não vou gastar tempo ou dinheiro com isso, porque vocês já aprenderam. Nesse quesito aí do que fazer, eu teria uma grande recomendação, que é apostar em cultura da inovação. Isso é essencial. Antes de você começar a falar por aí de inovação aberta, de fazer parceria, de se relacionar com startup ou de iniciar projetos de inovação, você precisa alinhar conhecimento dentro da organização. Você precisa que todo mundo conheça para que lado a organização vai, o que é inovação, qual a importância das pessoas, por exemplo. Para mim, inovação é pessoas. Não? Quando eu vejo algumas pessoas falando de tecnologia, eu respeito, mas eu discordo. Eu acho que inovação não é sinônimo de tecnologia. Tecnologia, na minha opinião, é o meio com que você consegue chegar a algumas inovações, não necessariamente todas. Então, a minha principal dica é realmente investir em cultura, investir nas pessoas, investir em treinamento, investir em capacitação, investir em oxigenar a sua organização, em trazer gente de fora para falar para dentro da sua empresa, fazer bastante benchmarking, conhecer muitas novas práticas, sair daquela síndrome de Gabriela, que é eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Isso é muito comum dentro de empresas, principalmente dentro de grandes organizações, onde geralmente cada um tem seu papel, tem seu crachá com um cargo muito bem definido. É comum a gente ter aquela assim, não, isso não é meu, eu não faço isso. A gente tem que acabar com isso. Não cabe mais hoje em dia um profissional que só faz uma coisa. Claro que você tem e deve ser especialista, mas você tem que conhecer de um pouco de tudo. E essa forma que a empresa... Essa sensibilidade que a empresa tem que ter de perceber isso e investir principalmente em pessoas, na minha percepção, é o que faz o diferencial. E se você estivesse começando o VIX Labs hoje, o que você faria diferente, meu velho? Uma das coisas que a gente aprendeu, e aí eu não vejo como erro não, é como lição aprendida, é a importância de você ter as outras áreas por perto, e que toda vez que entrar algum trabalho no laboratório, a gente tenha essa área como acompanhante do projeto. A gente não pode deixar com que o projeto seja do VIX Labs. Entendi. O projeto tem que ser da empresa, o projeto tem que ser de alguma área, até para que ele possa viver junto com o projeto, né? Para que ele já nasça dentro daquela área ou daquele setor que vai dar o andamento, para que você
possa realmente ter a expertise técnica do que você espera naquele projeto já desde o nascimento dele. Então isso aí é uma coisa que tem ficado muito claro pra gente, a importância de você ter esse acompanhamento o tempo todo por alguma área técnica de conhecimento daquele assunto. Todo mundo tem uma sensação de posse e ter as melhores cabeças trabalhando para esse projeto sair, né? Sem Sair do dúvida. papel. Eu acho que é por aí. Massa, Felipe. Meu caro, só tenho te agradecer por esse tempo que você despendeu aqui para ensinar um pouco pra gente sobre inovação corporativa. Espero que tenha sido legal para você. Como te falei, é ótimo ter um entrevistado que você faz uma pergunta e pode desligar o microfone que ele segue produzindo conteúdo de qualidade. Felipe, quem quiser entrar em contato com o VIX Labs, quem quiser conhecer vocês, faz como, meu velho? O VIX Labs ele fica na Enseada do Suá, em Vitória, no prédio administrativo do grupo. E-mail felipec@vix.com.br, vixlabs@vix.com.br ou o nosso site www.vixlabs.com.br, Instagram, SoundCloud. Entra lá, manda um direct, uma mensagem pra gente, vai ser sempre um prazer receber vocês, receber todo mundo. A gente tem isso mesmo, a gente geralmente fecha alguns períodos assim, geralmente sexta-feira de tarde, quando a gente consegue reunir e juntar algumas turmas, né? Porque durante os dias, durante a semana é gente passando lá o dia inteiro, o pessoal da VIX sendo apoiado o tempo todo, mas é um prazer receber, é um prazer colaborar. A gente entende que as empresas, o laboratório, ele tem esse papel social com o ecossistema de inovação. Então, as portas estão sempre abertas. É só achar a gente em um desses canais que eu citei aí e alinhar uma visita. Galera, obrigado por ter ouvido até aqui. É um prazer compartilhar essas informações com vocês poderem aprender um pouco com vocês também. E se você quiser participar do programa, envie um e-mail para inovaçãocomY@aces.com.br ou acesse o Instagram da Aces e manda uma mensagem por lá, que o nosso setor de comunicação, já que tudo é comunicação, vai trabalhar um pouquinho e te atender, beleza? É isso aí, foi uma verdadeira aula, né? Esse episódio, né, Denis? Foi muito legal. Espero que realmente você possa voltar, Felipe. Obrigado. Sempre aí. que vocês chamarem, é um prazer, gente. Vocês são uma referência. Vocês só chamam. Deixa eu te falar, Renato Renato vai colocar isso. Tá? Renato, deixa isso, tá, Renato? Oh, yes! Vambora, não, finaliza. Tem que parar enquanto tá bom, né? Vamos parar na alta. Pera aí, gente, deixa eu só cortar, deixa eu só refazer isso aí. Pessoal, vocês são uma referência, é um prazer estar aqui com vocês. É só vocês chamarem que a gente vem. Show de bola, Valeu, galera. cara. Valeu, até mais. Abração. Tchau.